Boa noite a todos, Baruch Hashem, estamos aqui no segundo shiur de Judaísmo e Sionismo, encontro 2. E hoje a gente vai falar, Beikar, sobre as reações, como o público religioso, os rabinos, os líderes religiosos, reagiram sobre o início do movimento sionista em Israel. O shiur anterior, o Rav Eliyahu comentou, quem estava no shiur, não sei quem viu o shiur no YouTube mesmo, quem não estava, comentou um pouco da ideia, da idealização do projeto sionista, tanto na parte religiosa quanto na parte laica, não religiosa. Então só vou recapitular, mamash, fazer um resumo do que ele falou, e Bezrat Hashem a gente continua hoje. Os idealizadores da ideia sionista como algo nacional, certo? Como devolver, trazer de volta o povo de Israel para a terra de Israel e construir um país, começou com Rav El-Kalai, Rav Kalischer, são dois grandes rabinos no leste europeu. Foi, depois deles, alguns anos depois deles, foi levantado um movimento chamado Hovevei Tzion, na qual nós temos o Rav Moaliver e o Netziv, que fizeram parte desse grupo. O Netziv foi o último Rosh Yeshiva da Yeshiva de Volozhin, na qual estudaram nessa Yeshiva vários Chachamim, Talmidei Chachamim enormes, como por exemplo o Rav Kook, outros personagens do povo judeu, certo? O Avdib também estudaram lá, como o Nachman Bialik, que estudou em Volozhin, depois ele meio que largou a religião. Mas Hovevei Tzion foi um movimento que foi criado por rabinos. Tinha também pessoas que não eram rabinos nesse movimento, tinha pessoas também não religiosas, mas quem liderava, Vadai no começo, eram rabinos, que a ideia deles era Hovevei Tzion, a gente gosta de Israel, a gente quer voltar para Tzion, e ao mesmo tempo, Pachot Yoter, talvez um pouquinho depois, Theodor Herzl, Echad Ha'am, principalmente Theodor Herzl, eles criaram um movimento sionista, a Tnuá Tzionit. Eles criaram um movimento sionista que lá realmente não era religioso bichlal, certo? Eles quiseram fazer uma parceria com os religiosos, alguns concordaram, outros não, a gente vai ver isso Bezrat Hashem daqui a pouco, mas Herzl levantou o movimento sionista, a Tnuá Tzionit, e hoje a gente vai falar sobre o tópico 4 aqui, que é o dilema, certo? Será que os religiosos vão se juntar ao movimento sionista, que ele é beikar, ele é principalmente não religioso, vai dar a liderança dele, é uma liderança não religiosa, ou será que os rabinos, a liderança de Am Israel, ela vai ser uma liderança que vai contra? A gente não quer se juntar ao movimento sionista pelo fato que ele é um movimento totalmente não religioso. Esse é o dilema que a gente vai falar sobre ele hoje, e a gente vai ver como os nossos Chachamim lideram com esse assunto, o que eles falaram, quais são as ideologias por detrás disso aqui. Então, como tudo em Am Israel, pessoal, as discussões foram grandes, e a gente tem principalmente quatro ideias diferentes em Am Israel da reação, como eles reagiram em relação ao movimento sionista não religioso, tá? Qual foi a reação? Então a gente vai falar dessas quatro reações. Vamos começar com Chabad. Chabad, todo mundo conhece Chabad, certo? Tem Beit Chabad quase em todo lugar. Todo mundo conheceu o último Rebbe de Chabad, o Admor Chabad, o Rebbe de Lubavitch. Mas Chabad teve vários Admorim. O Rebbe de Chabad foi o último, o sétimo Admor de Chabad. O quinto era o Admor Hareshab. Rabbi Shalom Dovber Schneerson, ele foi o quinto Rebbe de Chabad. E ele era um Rebbe um líder muito grande da comunidade dele, e Bichlal, muito conceituado no povo de Israel. Ele fundou as Yeshivot Tomchei Mimim, as Yeshivot de Chabad. Até hoje em dia tem o nome também Tomchei Mimim. Ele fundou o estilo, como se estuda lá, Hassidut, Gemara, tudo isso foi ele que fundou. E o Admor Harashab, o quinto Rebbe de Chabad, ele escreveu a ideia dele numa carta chamada Haktav ve'Amichtav. Ele foi muito contra a ideia sionista. Só que a reação dele contra a ideia sionista não é uma reação prática. Ele é contra a ideia. Ou seja, vocês estão vendo aqui, mesmo se todos fossem religiosos, ou seja, falou o Admor Hareshab, o quinto Rebbe de Chabad, e a ideologia de Chabad hoje até hoje ela é a mesma ideologia. Até hoje eles seguem essa ideologia, mudou na prática, mas até hoje seguem a mesma ideologia. O Rebbe de Chabad, o quinto Rebbe de Chabad, foi contra o movimento sionista pelo fato que ele fala, olha, a Geulah, a redenção, ela tem que vir de uma maneira
milagrosa. Nós, seres humanos, nós, povo de Israel, não podemos fazer com as nossas mãos que a Geulah, ou seja, o que é a Geulah? Trazer o povo de Israel de volta para a terra de Israel, que isso aconteça. Isso tem que ser algo milagroso. E ele se baseou num conceito chamado Shloshet HaShavuot, os 3 juramentos. A Gemara em Masechet Ketubot, na página Kuf Yudalev 111, ela traz que a Kadosh Baruch Hu, ele jurou, fez o povo de Israel fazer 3 juramentos. No Shir HaShirim, o cântico que Shlomo HaMelech fez, o cântico dos cânticos. Lá está escrito 3 vezes o Pasuk, né? Palavras um pouco diferentes, mas tem lá 3 vezes o Pasuk. Ishbati etchem benot Yerushalayim, im tairu veim teoreru et ha'ava sheterpatz. Deus, ele fala, filhas de Jerusalém, ou seja, povo de Israel, eu faço vocês jurarem que vocês não vão despertar o amor até a hora que ele aconteça. Tem lá Shloshet HaShavuot, 3 juramentos que o povo de Israel jura para Hashem, assim fala em Masechet Ketubot, Shelo yalu bachumah, Shelo yitnagdu laumot. Ou seja, o conceito desses 3 juramentos é, pessoal, a gente não vai antecipar o Ketz, não vamos antecipar a redenção. A gente não vai contra os outros povos, a gente não vai se juntar todo o povo de Israel e subir para Eretz Israel como uma muralha, não vamos fazer isso. 3 juramentos, que o conteúdo desses 3 juramentos é, nós não vamos antecipar a nossa Geulah. A Geulah é algo milagroso. Ela tem que vir de cima para baixo. A Kadosh Baruch Hu vai descer o Beit HaMikdash prontinho, através de Mashiach Tzidkeinu. Nós, Yehudim, não precisamos meter as nossas mãos nesse conceito, que é um conceito 100% espiritual. Ele tem que ser milagroso. Então, o Admor Hareshab, que foi o 5º Rebbe de Chabad, escreveu um Kuntres, Kuntres, como se fala, um livrinho, certo? Chamado Haktav Vehamichtav, na qual ele lá expõe a sua ideia, a sua ideologia, e ele fala, é proibido, nós não podemos nos associar ao movimento sionista. E independente de quem está lá, não importa que quem está lá são pessoas não religiosas, que não acreditam em Deus, que não querem nada de religião, que tem uma outra filosofia, até talvez contra a religião, eles querem uma nova identidade, dar uma nova identidade ao povo de Israel, que não está ligada com Torá e Mitzvot. Então o Rebbe Reshab, ele fala, não, nós não somos sócios do movimento sionista. O Admor Harayatz, certo? O Rebbe anterior, como chamam em Chabad, né? o Friedeker Rebbe, o 6º Rebbe de Chabad, que era o sogro do último Rebbe, ele até escreve numa das suas cartas, aqui nos encontramos em exílio nas mãos das nações do mundo, em Eretz Israel encontram-se em exílio nas mãos de judeus. E é mais difícil estar em exílio sob os ímpios de Israel do que sob os ímpios das nações do mundo. Ele falava que nós em Eretz Israel nós continuamos na Galut, nós continuamos na diáspora. A Geulah não chegou, a Geulah ela tem que ser algo milagroso, ela tem que ser algo que vai vir de cima para baixo. Então estar na Galut embaixo de pessoas que são laicas, que não são religiosas, que até talvez são perversos, considerados Ereshaim, pelo conceito aláhico, não é bom. A gente quer estar, é preferível estar na Galut embaixo de outros povos fora da terra de Israel. Assim escreve o Admor Harayatz, certo? Assim escreve o Admor Harayatz contra o movimento sionista, ou seja, o ponto dele é a ideia ideológica. Eu sou contra isso, e essa ideia também foi adotada pelo filho dele, o Friedeker Rebbe, e depois também pelo Lubavitcher Rebbe, se bem que a gente vai ver, mas isso nos próximos shurim, quando a gente chegar depois que a Medina se levantou, né, depois que a Medina foi construída, a gente vai chegar um pouco, talvez Chabad não mudou a ideologia, mas talvez mudou um pouco no ponto prático. Ou seja, a Chabad foi contra o sionismo por uma visão ideológica e não por algo prático. Mesmo se todo o movimento sionista fosse ultra religioso e Eretz Israel fosse levantado aqui um estado que ele vai ser 100% de acordo com as leis da Torá, nós somos contra. A Geulah tem que vir por cima, a Geulah não deve ser construída por nós. Mesmo então, que a gente não construiu o Beit HaMikdash? Tudo vai vir de cima. A gente não pode construir Beit HaMikdash, a gente não pode se meter em algo que é espiritual. Isso aqui está baseado nas Shloshet HaShavuot.
nos 3 juramentos que aparecem na Gemara Masechet Ketuvot, em Shir HaShirim, que Deus ele faz o povo de Israel jurar, Lo Yalu Bachomá, que eles não vão subir para cá, para conquistar a terra de Israel antes da hora, Lo Imredu Baumot, eles não vão se rebelar contra os outros povos, certo? Uma vez que eu tenho aqui 3 juramentos que impedem a gente subir, entendeu? O Rebbe Reshab que a Geulah tem que vir de cima para baixo, ou seja, algo milagroso e não algo que vai de baixo Não natural. para... Não natural, tem que ser algo... Então não importa quem está conduzindo isso. De fato, quem estava conduzindo era principalmente pessoas não religiosas, até talvez um pouco contra a religião, mas não importa quem está conduzindo. Eu sou contra isso do ponto de vista ideológico. Mas independente disso tudo, eles vieram. Ó, sim vieram, tem que entender o que mudou. O que mudou. Porque, pessoal, eu já vou chegar lá. Mas, na verdade, não é o shiur de hoje, isso é nos próximos shiurim. Mas, na verdade, já ouviram falar sobre Hassidut Satmer? Já ouviram falar sobre Hassidut Munkach? O Munkach Rebbe morou no Brasil, só para vocês saberem. O Munkach Rebbe morou em São Paulo. O penúltimo Munkach Rebbe, que morava aqui em Petach Tikva. Ele ficou sionista, Derech Agav. Esse que morou em São Paulo ficou muito próximo, mais próximo do sionismo. Mas o sogro dele, Minchat Elazar, Rabbi Eliezer Shapira de Munkach, e o Satmer Rebbe adotaram a ideologia do Rebbe Reshab. E eles assinaram uma carta em conjunto. Estão vendo aqui a Kadosh Yoel Teitelbaum, Chaim Elazar Shapira, assinaram uma carta super contra o movimento sionista. Super contra. A pergunta é, depois que o povo de Israel chegou aqui em Israel e o Estado de Israel foi proclamado, certo? Ben Gurion falou, Areini Machriz Bazot, Medinat Israel, certo? O Estado de Israel passou para o nosso poder. O que Satmer vai falar sobre isso? O que Chabad vai falar sobre isso? Como eles vão reagir? Porque eles foram super contra. Contra do ponto de vista ideológico. Então, por exemplo, Satmer, o Rebbe de Satmer escreve Maaseh Satan. É tudo um... Deus está testando a gente. É o Satan, quer dizer o Satan. Deus está testando a gente. Isso aqui não é Geulah, isso aqui não é redenção. É um teste para ver se a gente vai se manter firme e forte contra o movimento sionista. Tem uma frase famosa do Rebbe de Satmer que ele falava, olha, se você pega todos os pecados de todas as gerações, desde Adam Arishon até a nossa geração, todos os pecados que as pessoas fizeram, e coloca na balança de um lado, e põe Medinat Israel do outro lado, Medinat Israel vai pesar mais. Ou seja, o pecado que a Medinat Israel é maior. Porque ele via isso algo contra a Geulah, que tem que vir de cima para baixo, que é, na verdade, a ideologia do Rebbe Reshab. O Rebbe Reshab não falou isso, e o Lubavitch Rebbe, na hora que o Estado de Israel se levantou, ele também agiu de uma maneira diferente. O Lubavitch Rebbe assumiu a liderança de Chabad, acho que 2 anos depois que se levantou o Estado de Israel. Então ele agiu de uma maneira diferente. Ele sim fez parte, mas na ideologia, e hoje a gente está falando da ideologia, não estamos falando depois que o Estado se levantou, na ideologia eles são contra o conceito sionismo, porque a Geulah tem que vir de cima para baixo. Entre parênteses, tem uma discussão entre o Ramban e o Rambam, certo? 800, 900 anos atrás, sobre conquistar a terra de Israel. Se é uma mitzvah conquistar a terra de Israel em todos os momentos. O Rambam, por exemplo, não traz essa mitzvah nas 613 mitzvot. O Ramban sim traz ela. Que nós temos uma mitzvah de conquistar a terra de Israel. A 4ª mitzvah, conquistar a terra de Israel. O Rambam não traz isso nas 613 mitzvot. Por que o Rambam não traz isso? Tem que entender o porquê. O motivo, talvez mais simples, é porque essa mitzvah é uma mitzvah klalit, é uma mitzvah muito global. E o Rambam não é todas as mitzvot da Torá que ele colocou na 613. Ele tem regras, o que entra na 613, o que não entra na 613. Então talvez essa mitzvah de conquistar a terra de Israel, o Rambam não colocou ela como uma das 613, pelo fato que ela é uma mitzvah global. Ela não é uma mitzvah pontual, não é igual a colocar tefilin. Não é individual. Não é individual, é algo global, algo geral. Muitas mitzvot dependem dessa mitzvah. Então ela não entra na categoria das 613. Mas tem lá um livro chamado Megillat Esther, que ele explica o Sefer HaMitzvot do Rambam. E o livro Megillat Esther, ele fala, olha, é proibido conquistar a terra de Israel hoje em dia.
Porque 3 juramentos. Deus fez o povo de jurar que eles não vão conquistar a terra de Israel antes de Mashiach se revelar. E o Rebbe de Satmar se baseia nesse livro chamado Megilat Esther para falar é proibido, é contra a Torá. Conquistar a terra, se apossar a terra é contra a Torá. Você está indo contra os povos, você está Olim Bahumá, você está subindo para cá antes da hora. Só que muito difícil a gente lifsok alahá igual a esse livro chamado Megilat Esther. É um livro importante, mas alahá não é como ele. Não é um livro que nós nos baseamos para falar, olha, essa é a alahá. Normalmente a alahá é como o Ramban, é como o Rambam. Mas o Rebbe de Satmar, essa é a shitá dele, é uma shitá espiritual. Ele deu uma base para ela na alahá também, mas é uma shitá espiritual. E essa é a shitá de Chabad. Qual é a shitá? A Geulá, ela é espiritual. Ela não é algo natural. Então tudo que é natural, a gente é contra. Pode ser que os maiores rabinos, mesmo se os maiores rabinos assumissem a liderança do movimento sionista, a gente ia ser contra pelo fato que a Geulá tem que ser espiritual. Então, a primeira reação é a reação de Chabad, Satmar e Munkat. Fala. Eu tenho uma pergunta. Você falou que teria que ser alguma coisa espiritual, certo? Pra gente ter a terra de Israel. Mas se você parar para pensar, até esse ponto foi espiritual, porque foram 7 povos contra um povo só. Como é que você explica tudo isso se não é espiritual? Está falando, a guerra da independência foi algo milagroso. Então, não está certo, mas mesmo os milagres que aconteceram aqui não foram milagres sobrenaturais. Foram milagres dentro das leis da natureza, certo? Igual a Purim, igual a Purim. Foram milagres naturais, não foram milagres sobrenaturais. E antes, a guerra foi depois que proclamaram a independência, certo? Na hora que proclamaram a independência, foi a ONU que se juntou e foi aprovado e tudo mais. Mas isso, Bezerra Hashem, nas histórias dos próximos Shurim. Então, mas se a ONU aprovou, quer dizer que os povos não foram contra. E a fé. Então, essa é uma das respostas contra Satmar, tá? Eu não quero entrar nas minúcias, mas uma das respostas que nós falamos contra Satmar, olha, isso aqui não é Limrod Baumot. As Umot concordaram, os outros países concordaram que o povo de Israel assuma o Estado de Israel. Teve muitos que foram contra, mas a maioria aprovou. Bom, tá certo. É uma resposta boa contra o que eles falam. A outra resposta seria, essa Gemara não é uma Gemara Hilchatit. Não é uma Gemara que ela é uma Alahá, é uma Agadá, ela é uma Gemara que ela quer contar pra gente um conteúdo espiritual e não uma Alahá prática. Bom, a segunda reação, pessoal, a segunda reação é o movimento Mizrahi. Mizrahi, sionismo religioso. Vocês já ouviram falar do movimento Mizrahi? Até hoje existe o Mizrahi. Eu queria perguntar para vocês uma coisa. Se vocês hoje forem parar para pensar, aonde está o movimento Mizrahi hoje no nosso mundo que nós vivemos? Quem são os representantes do Mizrahi? Bnei Akiva. Seguidores do Rav Kook. Então eu peço desculpas para falar para vocês, o movimento Mizrahi morreu. Hoje, pouquíssimas pessoas são continuação do movimento Mizrahi, sionismo religioso. O Rav Kook, sim, apoiou o movimento Mizrahi de uma maneira prática, mas o Rav Kook não é o Mizrahi. Certo? O Rav Kook é uma Mizrahi, Vadai que Bnei Akiva de hoje, a ideologia do Bnei Akiva é a ideologia do Rav Kook, não é a ideologia do Mizrahi. Eu vou explicar um pouco quem é o Mizrahi. O Mizrahi foi fundado oficialmente em 1902 como facção dentro da organização sionista sob a liderança do rabino Yitzhak Yaakov Reines. O Mizrahi nasceu com um objetivo estratégico de atuar por dentro da estrutura sionista, influenciando seus rumos a partir de uma perspectiva religiosa. Certo? Então, Begadol, o Mizrahi fala o seguinte, olha, o movimento sionista é uma uvda, é um fato. Herzl constituiu o movimento sionista, a Tnuat Sionita Olamit, é um fato, é algo bom para Am Israel. Vamos para a terra de Israel, vamos nos unir como um povo para combater o antissemitismo e combater outras coisas que são contra o povo judeu. Então vamos tentar influenciar por dentro. Vamos fazer parte do movimento sionista e vamos influenciar de dentro. Então o Rav Reines, que é o fundador do movimento Mizrahi, sionismo religioso, ele falou o seguinte, eu quero fazer parte do movimento sionista para influenciar, para que nós, religiosos, podemos
ter o nosso sei, a nossa voz dentro do sionismo, dentro desse movimento de voltar para a terra de Israel. Derech Hagav, Herzl, em uma das suas ideias, ele queria levar o povo de Israel para onde? Para Uganda. O movimento Mizrahi foi contra isso ou foi a favor? Foi a favor. O movimento Mizrahi foi a favor de levar o povo de Israel para Uganda. Quando eles foram a favor, teve uma discussão grande dentro do movimento Mizrahi, certo? Teve uma discussão grande lá dentro e muitos se separaram, porque não gostaram disso. Não, se a gente vai se unir como um povo, já vamos para a terra de Israel. Mas a priori, grande parte dos rabinos do movimento Mizrahi, que era um movimento religioso, foram a favor. Herzl tem uma frase que ele fala, eu acho que é de Herzl, que en la tzionut davar imadat, certo, Rav Eliyahu? Herzl ele fala, a tzionut, o sionismo, ele não tem nada a ver com a religião. O que ele quis falar? Ele quis falar, olha, sionismo, a gente não vem cuidar ou falar, ou nós não temos nada para falar sobre religião. Você quer ser religioso? Bechavod, seja religioso. Você quer cumprir Shabbat? Bechavod, cumpra Shabbat. Mas o movimento sionista, ele não vai se posicionar, ele é um movimento político. A gente quer construir um lar para o povo judeu por questões de antissemitismo e outros motivos. Mas a gente não tem nada a ver com a religião. A religião não faz parte. Na verdade, essa frase, ela tem Tá certo que ela quer falar, olha, você quer ser religioso, seja religioso, a gente não tem nada contra isso, mas ela também tem uma outra conexão. Ela vem falar, olha, sionismo, a formação do povo judeu, como a gente quer formar ele agora, nesse momento, não é o Brit com Hashem, não é o pacto com Deus. A gente quer definir novamente o povo judeu. O que é o povo judeu? Uma outra definição. A definição do povo judeu não é Be'echreach, não está ligada com a conexão com Deus. Até então, talvez, o que é um judeu? É alguém que ele é mechuyab, ele tem a obrigação de cumprir Torah e Mitzvot. Vem o movimento sionista e fala, não, a definição do judeu, do povo judeu, não é o pacto dele com Deus. Nós não temos nada a ver com a religião. A gente é um movimento político, a gente é uma nação. Uma etnia, a gente quer o nosso lar, a gente quer a nossa casa, a gente quer nos proteger. Mas nada a ver com religião, nada a ver com Torah e Mitzvot. O Rav Reines, certo? O Mizrahi gostou dessa frase ou não gostou dessa frase? Gostou dessa frase. Essa frase está ótima. Tzionut é uma coisa, a religião é outra coisa. O Mizrahi, pessoal, eles não viram no movimento sionista a redenção do povo judeu. Eles não acharam que o fato que está se levantando um movimento de querer devolver o povo de Israel para a terra de Israel, isso tem a ver com Biat HaMashiach, com Geulah, com redenção? Nada a ver. É Geulah, não é Geulah? Quem sou eu para decidir? A gente não tem profecia para saber o que é o que não é. A nossa pergunta é uma pergunta prática. Isso é bom para os judeus ou é ruim para os judeus? Fala o Rav Reines, é bom para os judeus. Ah, mas eles não são religiosos. E daí que eles não são religiosos? Eu vou entrar lá dentro para poder influenciar por dentro. Para que nós, religiosos, podemos ter o nosso espaço, podemos ter liberdade. Ou seja, o conceito Tzioni Dati, ou Dati Leumi, já ouviram falar? Certo? Tzionut Datit, sionismo religioso. Fala o Rav Reines, não é sionismo religioso, é eu também sou sionista e eu também sou religioso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dati ve Leumi, Tzioni ve Dati. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A religião é A, sionismo é B. Sionismo é algo político que vai fazer bem para o povo judeu. E eu vou fazer parte disso. Por dentro, para influenciar por dentro. Mas falar que isso é a redenção do povo judeu? Ver aqui a mão de Hashem por detrás, falar que isso é Geulah, isso não cabe a mim a decidir. O Rav Soloveitch, que foi o rabino da Yeshiva University nos Estados Unidos, ele era do movimento Mizrahi. Todo mundo vê ele como sionista. Ele realmente é sionista, mas não é o sionismo do Rav Kook. É um sionismo político. Eu sou a favor do movimento sionista porque isso é bom para o povo judeu. É Geulah? Ulai ken, ulai lo. Talvez sim, talvez não. Mas não cabe a mim a decidir. Fala. Então, mas se a primeira proposta, na verdade, era Uganda, e não era uma coisa que a gente está voltando para Israel, sim, todos os rabinos que foram contra no começo poderiam ter sido a favor. Falou, beleza, então vamos para Uganda, Santana e Israel. Por que eles seriam contra? Não, porque ele já...
falou, olha, já que já estamos se organizando para... De novo, ninguém é contra a Eretz Israel. Não, eu sei, eu entendi, mas assim, se idolatra era Israel, isso poderia ser de Não, o Mizrahi não fala isso. Não. Os primeiros, o Rechab, o Rebbe de Chabad, eles falaram, a gente não faz parte disso, a gente não vai mandar os nossos Hassidim, a gente não quer fazer parte disso, Bichlal. Mas para Uganda eles mandariam? Não, nem para Uganda, de jeito nenhum. Eles acham que o povo Israel não pode se identificar com algo nacional. A gente tem a nossa vida, tudo que é nacional, sionismo, nós não estamos lá. Certo? Então, pessoal, esse é o Rav Reines, né? Essa é a foto do Rav Reines, um grande Talmid Chacham. Rav Reines argumentou que o sionismo era um projeto de salvação nacional, não de redenção messiânica, o que processos políticos também podem integrar a condução divina da história. Certo? Bekitsur, essa é a ideia do movimento Mizrahi. O Rav Kook, em muitas ocasiões, apoia o Mizrahi, pelo fato que o Mizrahi, de uma maneira prática, ele mekadem, ele avança o movimento sionista. Mas na ideologia, o movimento Mizrahi não vê o movimento sionista como Geulah, como redenção. Ele vê o movimento sionista como algo bom para o povo judeu. That's it. Então eu vou entrar dentro e eu vou leashpia. Então essa é a base do nazismo. Hã? Essa é a base do nazismo. Do nazismo? Não tem nada a ver com religião. Essa é a base do judeu? O nazista... Não. O Rav Reines não fala que o judeu não tem nada a ver com religião. Não, mas qual o argumento que o nazista usa para falar que você é judeu? Não é religião, é etnia. Sim. Você tem um avô que era judeu, para ele já resolveu. Não, isso todo mundo concorda. Ninguém discorda que um Yehudi, que nasceu de mãe judia, ele é Yehudi. Todo mundo concorda. Mas não precisa ser a mãe judia, né? O nazista bastava um avô para... Não, tudo bem. Sangue judeu, mas para nós não. Para nós precisa ser mãe judia. Isso todo mundo concorda. Só que o Rav Reines fala a questão de juntar o povo de uma maneira política e levar ele para a terra de Israel, isso não é redenção. A minha religião eu vou cuidar na minha casa, vou cuidar com a minha família, eu vou ter o meu Beit HaKnesset, eu vou ter a minha Keilah, eu vou continuar cuidando da minha religião igual que eu cuido na Europa. A questão política de levar o povo para a terra de Israel não tem nada a ver com redenção, não tem nada, quer dizer, tem algo espiritual aqui? Pode ser que sim, pode ser que não, mas é irrelevante se tem espiritualidade ou não tem espiritualidade. E esse movimento Mizrahi, pessoal, ele é Zichrono Livracha. Ele é muito pouco hoje em dia. Porque todas as yeshivot, Zioniot Datiot, adotaram a opinião do Rav Kook que a gente ainda não viu. Ou seja, o Rav Kook, que ele apoiou o Mizrahi na maneira prática, porque na maneira prática você se apoia a quem, certo? Mas a ideologia do Rav Kook é totalmente diferente do Mizrahi. E hoje o movimento Dati Leumi, Bnei Akiva e tudo mais, que foi fundado pelo Rav Neria, eles adotaram a ideologia do Rav Kook, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. A terceira reação, pessoal, Agudat Israel. Agudat Israel, então vamos lá. Agudat Israel, fundada em 1912, foi criada como uma organização política internacional da ortodoxia judaica europeia. Seu objetivo era representar comunidades tradicionais da Europa Central e Oriental e defender um modo de vida centrado na Torá, na Halachá, na educação religiosa, frente aos desafios da modernidade, e assim vai. Agudat Israel, até hoje existe esse partido, né, se tornou um partido político. Agudat Israel é uma junção de rabinos, dos maiores rabinos da Europa, que todos eles se juntaram para formar uma agudá, um grupo de rabinos que vão cuidar da religião judaica nas keilot, nas yeshivot do povo de Israel. Foi fundada em 1912 na conferência de Katowice. Lá também teve a primeira reunião dos Kovevei Tzion, certo? Sei lá, uns 50 anos antes, reunindo delegados e rabinos de diversas regiões da Europa. Vocês estão vendo aqui a foto do Hafetz Chaim, certo? E o Rebbe de Gur, do outro lado, dois grandes rabinos, o Rebbe de Gur, o Imrei Emet, o Hafetz Chaim. Também estava lá o Rav Chaim Brisk, Rav Chaim Moiser, que era o líder, rabino líder da época, Rav Chaim Moiser, Avraham Alter Mordechai Migur, que é o Imrei Emet, o Rebbe de Gur. Todos esses rabinos, tanto hassídicos como litaim, eles formaram esse grupo chamado Agudat Israel.
o principal medo da Agudat Israel, certo? Era o Hilun. O que é Hilun? Vem da palavra Hiloni. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado para que os nossos filhos, os nossos meninos, meninas, não adotem as opiniões dos não religiosos. Certo? Independente de reformismo ou não reformismo, a gente tem medo que as nossas keilot, eram keilot gigantes, que os nossos filhos vão sair do caminho e vão se tornar pessoas seculares não religiosas, certo? Então aí surge a dúvida, o que é Agudat Israel, como ele vai se posicionar em relação à organização sionista mundial, que é uma organização não religiosa. Então Agudat Israel se posiciona contra, e eles se fecham para não entrar no grupo sionista. Diferente do Mizrahi, que o Mizrahi fala, olha, é algo positivo, e a gente quer entrar para lehashpia bibifnim, para influenciar por dentro. O Agudat Israel fala, é uma organização totalmente não religiosa. Eles estão definindo o povo judeu não como um povo que a base dele é o pacto com Deus. Eles estão redefinindo o povo judeu, certo? Como algo que é só um povo, certo? Que é só um povo. Tem um rabino famoso, acho que foi o quarto rabino de Chabad, que ele falou, Bilo. O que é Bilo? Beit Yaakov Lechu Venelcha. Era um movimento de, vamos para Israel. Beit Yaakov Lechu Venelcha. O quarto rabino de Chabad falava, faltou as palavras Beor Hashem, na luz de Deus. Só Bilo. Só Beit Yaakov Lechu Venelcha. Não Beor Hashem. Não com a luz de Deus. Falam os rabinos do Agudat Israel. A gente não pode entrar nesse meio. A gente não pode fazer parte. Porque se a gente fazer parte, a gente vai ser influenciados, os nossos filhos, não nós rabinos, mas as nossas comunidades vão ser influenciadas. Tem aqui uma definição totalmente diferente do que é a verdade. A verdade é que a base do povo de Israel é o pacto dele com Deus. Ve'atem tihiu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Como Deus define o nosso povo? Ve'atem tihiu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Vocês vão ser para mim mamlechet kohanim, um reinado de kohanim, e ve'goy kadosh, um povo santo. O que é um povo santo? Um povo que sabe que a base dele é Torá e mitzvot. Se a gente vai definir o povo judeu como uma outra base, não que não existe a etnia, ela existe, mas não é isso que define o nosso povo. Isso define quem é o judeu. Mas o que define o povo judeu? O pacto dele com Deus. Então, se o movimento sionista está redefinindo o povo, então a gente vai rejeitar isso. Sua posição não se limitava à questão messiânica, também rejeitava a redefinição moderna do povo judeu. Eles, ou seja, eles foram contra o movimento sionista por uma questão prática. Eu não posso fazer parte disso porque é algo que é contra toda a minha tfissat olam, uma questão prática. Ou seja, pessoal, se eu pego, a gente até agora está falando de três grupos, né? Chabad, Satmar Munkach, Mizrahi e Agudat Israel. Agudat Israel e Mizrahi são próximos um do outro. São próximos. Eles falam, olha, é Geulah, não é Geulah, não sei. É redenção, não é redenção, não sei. Eu não vou entrar na questão messiânica do assunto. A minha Sheilá é uma Sheilá prática. Vale a pena fazer parte ou não vale a pena fazer parte? Fala o Mizrahi, vale a pena, vamos influenciar por dentro. Ah, vou receber influências? Eu vou me proteger para não receber influências. Fala o Agudat Israel, é impossível. Influenciar por dentro, sem receber influências, é impossível. Então eu vou me fechar. Eu vou me fechar no meu cantinho para proteger todas as minhas comunidades. O movimento sionista é algo bom para o povo judeu, algo ruim para o povo judeu? Não sei. Pode ser que é bom, mas eu não consigo fazer parte por dentro. Eu vou fazer parte, talvez, por fora. Certo? Então tem aqui, relação pragmática. Apesar da postura ideológica de não sionismo, especialmente na década de 1930, houve cooperação pragmática, limitada, com instituições sionistas em questões práticas, incluindo representação política e assuntos ligados à migração para a Palestina. Ou seja, sim tinha um shituf peulá, como se fala shituf peulá? Uma parceria
em certos campos entre Agudat Israel e o movimento sionista. Mas a parceria, ela só vai acontecer quando eu não tenho medo de ser influenciado por ela. Eu vou participar por fora. Não estou dentro. Vamos fazer... Diferente, talvez, da ideia do Rebbe Reshab, Satmer e Munkat, eu não vou fazer parte de jeito nenhum, parceria nenhuma com isso. Isso aqui, eu sou contra o movimento sionista, ponto final. Não vou fazer parte. Então, Agudat Israel fala, olha, eu não vou fazer parte por dentro, porque eu não quero ser influenciado. Estão aqui definindo o povo judeu de uma maneira errada, mas questões pragmáticas, questões de Shituf Peulah em campos específicos, eu sim vou fazer parte. Uma dúvida, mas fizeram contra a criação do Estado, mas não contra os judeus de Israel. Quem? Chabad. Chabad nunca foi contra judeus em Israel. Vadai que O não. problema que a gente está Contra- discutindo aqui é existir um governo Bídio, judaico em Israel. o conceito Geulah, o conceito trazer o povo para cá. Olha só que interessante. Chabad, depois Satmer e Munkat, eles olham para esse movimento como algo talvez... Eu preciso dar uma resposta espiritual para o assunto. Então a minha resposta espiritual é, eu não quero fazer parte porque isso é contra o que a Torá fala que vai acontecer. A Torá fala que vai acontecer que a terceira redenção ela vai ser espiritual. Se os homens vão lidar, ela só vai atrapalhar. É errado, eu não vou fazer parte, ponto final. Agudat Israel e Mizrahi, eles bichlal não entram na questão histórica. Está acontecendo aqui um movimento histórico. Eu não sei ler a história. Eu não sei ler a história. É Geulah, não é Geulah. Pode ser que sim, pode ser que não. Não cabe a mim. A minha pergunta é uma pergunta prática. Vale a pena entrar ou não vale a pena entrar? Então, Mizrahi eu vou entrar de cabeça. Agudat Israel não vou entrar. Eu tenho medo não dos rabinos, medo das keilot que vão mais. Questões pragmáticas, certo? Questões pragmáticas, eu vou fazer um shituf peulah, precisa vistos para entrar na Palestina, vamos trabalhar junto com o movimento sionista em certas questões. E pessoal, eu imagino que vocês já estão pensando o que acontece na nossa época, certo? Por exemplo, Satmer hoje em dia, de jeito nenhum receber dinheiro do governo, de jeito nenhum votar nas eleições. Isso aqui é Masé Satan. Chas v'Shalom fazer parte do exército de Israel. Mas já Chabad fazem parte do exército. Chabad votam nas Pirot. Chabad são contra devolver terras. Então, o que aconteceu em Chabad é uma pergunta que Bezrat Hashem vai ser desenvolvida nos próximos shurim. Mas a ideologia de Chabad não mudou. Chabad não olha para Medinat Israel como Geulah, como redenção. A redenção vai vir do Shammai. Por que nós hoje temos sim contato? Motivos práticos. That's it. Satmar continuou sou contra isso e não quero nem ver. Agudat Israel tem hoje os Haredim, né, que é a base da Agudat Israel, e o movimento Mizrahi, como nós falamos, ele morreu. Quem assumiu foi o movimento da Tilomi, a ideologia que prevaleceu é a ideologia do Rav Kook. Mas deu para entender o que é a Agudat Israel e qual que é o medo deles? Deu para entender? Mas todos apoiavam os judeus aqui ainda. Judeus aqui, nunca ninguém foi contra. Judeus morar aqui, mesmo Satmer. Satmer tem Keilot aqui. O Rebbe de Satmer vem para cá de vez em quando. E entre parênteses está, em off, Satmer, nessa última guerra, ajudou soldados de Israel com a condição que não vão tirar fotos. Certo? Satmer tem um Chesed Atzum. Eles são muito Balei Chesed. A maior Hassidut do mundo. A maior Hassidut do mundo. Talvez a mais rica. E eles ajudaram. Pessoal, eu talvez não falei, mas tem esses malucos que fazem parte de um grupo chamado, né, não todos, Neturei Karta. Neturei Karta, que vão lá falar com o presidente do Irã, isso não é Satmer. São malucos Reshaim, perversos. Odeiam o povo judeu, são perversos. São pessoas ruins, pessoas que fazem tudo de errado. Eles podem ter a peiota até o joelho e a barba até o umbigo, mas são Reshaim. São pessoas perversas. Os maiores perversos dessa geração. Quem vai conversar com o presidente do Irã é um Rashá. Porque o que o presidente do Irã quer é matar judeu. That's it. Ele fala que ele não quer matar judeu, mas ele quer matar judeu. É isso que ele quer. Então quem vai conversar com ele, dar mão para ele e desejar o sucesso dele, ou conversar com o Abu Mazen ou com o Hamas, é um Rashá. Então esses Neturei Karta, que a gente acha que Satmer não é Satmer. Satmer não é isso. Satmer
se encontrar um rapaz que passa lugar, que está precisando de alguma ajuda, vão ajudar ele na hora. Certo? E ajudaram Hayalim nessa última guerra com a condição de não ter fotos. Certo? Mas eles são contra a Medinat Israel. São contra a ideologia de Medinat Israel. Eu acho que eles estão certos? Não acho que eles estão certos. Acho que eles estão errados. Mas a ideologia deles também foi a ideologia de Chabad. Só que Chabad mudou, no mundo prático, mudou alguma coisa depois. Até aqui está claro? Quarta e última ideia. Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Então, vamos falar um pouco do Rav Kook. O Rav Kook nasceu em 1865. Ele estudou principalmente na Yeshiva de Volozhin. O grande rabino dele foi o Netziv Mivolozhin, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Ele estudou em Volozhin. O Netziv fala que se a Yeshiva de Volozhin foi levantada só para que o Rav Kook estudasse lá, o período que ele estudou já valeu a pena. Ele era um Talmid Chacham gigantesco e ele fez aliá para Eretz Israel. E aqui ele levantou 3 coisas importantes. A Rabanut Arashit LeIsrael, ou seja, o Rav Kook, ele viu que está se formando aqui um Estado, e uma vez que está se formando aqui um Estado, precisa de um rabinato-chefe. Então ele foi o fundador, o idealizador da Rabanut Arashit LeIsrael. Quem apoiou ele foram 2 rabinos que estavam junto com ele. Rav Tzvi Pesach Frank, que foi o rabino de Jerusalém, e Rav Ister Zalman Meltzer, que foi o Rosh Yeshiva da Yeshiva de Etz Chaim. Os 2 são Haredim. O Rav Kook não fazia parte do Mizrahi, fazia parte de Agudat Israel. Uma certa hora ele saiu de Agudat Israel e ele ficou sozinho. E ele apoiava muitas ações do Mizrahi, mas também falava contra, criticava bastante o Mizrahi também. E apoiava o Mizrahi. Ele era muito também pragmático e prático. Certo? Ele fundou a Yeshiva HaMerkazit HaOlamit, hoje conhecida como Yeshivat Merkaz Arav, que fica em Jerusalém. Dessa Yeshiva saiu a Yeshiva de Aramor, depois de muitos anos, onde eu estudei lá, o Rav Eliyahu, o Rav Ushi também tem muito contato, o Ravili estudou lá, certo? A Yeshiva de Aramor, que são alunos do Rav Tzvi Yehuda Kook, que é o filho do Rav Kook. Só que o que é interessante falar é que o Rav Kook, ele levantou um movimento político chamado Degel Yerushalayim. Ele participou da reunião Agudat Israel, ele também participou do Mizrahi de um certo modo, e ele levantou um movimento político chamado Degel Yerushalayim, que esse movimento político Degel Yerushalayim não deu certo. Certo? Ele não deu certo. A Yeshiva do Rav Kook, que na época que o Rav Kook era o Rosh Yeshiva, ela tinha os seus alunos, não tinha muitos Bachurei Yeshiva aqui em Israel, na época, mas tinham seus alunos. Um dos alunos do Rav Kook, o Rav Harlap, continuou depois a liderança da Yeshiva, só que a Yeshiva meio que ela ficou sem alunos. Depois que o Rav Kook faleceu, a Yeshiva ficou meio que sem alunos. Depois da Guerra dos 6 Dias, o Rav Tzvi Yehuda abriu a Yeshiva Merkaz Arav para Yeshivot Bnei Akiva e tudo mais, aí ela cresceu bastante. Muitos dos alunos do Rav Kook são Haredim hoje. Já ouviram falar do Rav Eliashiv? Quem casou ele foi o Rav Kook. Reb Shlomo Zalman Auerbach, Rav Kook, Rav Harlap, todos eles são Haredim Agudat Israel Mamash. Vamos falar assim, a ideia do Rav Kook na época era uma ideia única, que ela não se desenvolveu tanto, não se espalhou tanto. Todo mundo olhava para ele como o grande rabino. Reb Shlomo Zalman fala que quando ele fala Horav, ele mitkaven Rav Kook. Ele fala que quando ele quer se fortificar, falava que quando ele queria se fortificar em Yirat Shamayim, ele ia olhar o Rav Kook estudando, e só olhar o Rav Kook já fortificava ele. Porque o Rav Kook era um anjo, Malach Hashem Tzvakot, ele era mamash. E qual é a visão do Rav Kook em relação a Medinat Israel? Então o Rav Kook escreve: מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. Pessoal, o Rav Kook, a visão dele ele interpretou o movimento sionista não religioso da maneira que os sionistas não religiosos o interpretaram. Ou seja, o Rav Kook viu, Beruach Kodsho, que esse movimento de voltar para a terra de Israel,
que ele está nas mãos dos não religiosos, é a mão de Deus empurrando o povo de Israel para cá, e isso se chama Geula. Atchalta de Geula, o começo da Geula. E a Geula, ela vai acontecendo de pouquinho em pouquinho. Ela não vai vir de uma vez, Kima Kima, como traz o Yerushalmi, como a Ayelet HaShachar, como o amanhecer, que ele vem amanhecendo de pouquinho em pouquinho e vai clareando de pouquinho em pouquinho. Não é de uma vez a luz chega. Assim também a Geulá de Am Yisrael. E o Rav Kook fala que isso aqui é o Yesod que se Hashem Baolam, é a base do trono celestial do mundo, ou seja, a revelação de Deus no mundo, o povo de Israel em Eretz Israel. Então o Rav Kook, ele entendeu que o processo sionista, certo? É um processo espiritual, messiânico, de Geulá, de redenção. E ele está acontecendo dessa maneira natural. Ele não precisa vir de uma maneira milagrosa. Ele não precisa vir de cima para baixo, ele pode vir de baixo para cima. Ou seja, a vontade do povo, de repente, de querer voltar para o seu lugar, para a sua terra, para a sua origem, é algo que, isso por si só é um milagre. E isso é a mão de Hashem empurrando o povo para a terra de Israel. Hoje, pessoal, certo? Mas isso vocês vão ver nos próximos shiurim. O movimento Dati Leumi Begadol é baseado na ideia do Rav Kook. A gente lê todo o Shabbat, Avinu Shabbat Shamayim, Tzur Yisrael Goalo, Badechet Medinat Israel, Reishit Tzmichat Geulateinu. Ou seja, nós, o movimento Dati Leumi, olha para Medinat Israel como redenção, como Geulá, começo de uma Geulá. Diferente do movimento Mizrahi, que foi uma questão prática. Não sei se é Geulá, se não é Geulá, isso não me interessa. La Tzionut ainda varim adat. Religião é uma coisa, sionismo é outra coisa. Rav Kook fala, não dá para separar as duas coisas. Sionismo religioso. A Tzionut, ela tem que ser datit. Hoje os não religiosos estão... Hashem fez dessa maneira. E o Rav Kook tem vários ma'amarim que ele explica o porquê isso começa dafka com os não religiosos. Certo? E é engraçado que a ideia do Rav Kook, ela não foi popular bichlal na época dele. Poucos alunos. Ela se tornou popular depois, quando o filho do Rav Kook, o Rav Tzviuda, abriu as portas da Yeshiva para muitos e muitos e muitos bakurim. E hoje, os alunos de Merkaz Harav, Aramor, que mashpiim, influenciam da Torá deles, da Torá do Rav Kook, em vários e vários lugares. Mas com certeza, quando o Rav Kook funda a Rabbanut Harashit, a visão dele precisa ter um rabinato-chefe aqui no Estado de Israel. A visão dele é uma visão, estamos aqui num conceito de Geulá. Vamos ter uma Rabbanut Harashit, uma Yeshiva Merkazit. Não tinha ainda o Estado de Israel. Não tinha ainda o Estado de Israel, mas já tinha conversa sobre o assunto, certo? Já tinha um movimento para criar o Estado de Israel. E o Rav Kook olha isso como um conceito de Geulá. Então, pessoal, se eu fosse perguntar para vocês, o Rav Kook está mais próximo do Mizrahi, de Agudat Israel ou de Satmer, de Chabad? Aonde ele está mais próximo? Então, assim, na nossa cabeça a gente fala, olha, Satmer e Agudat Israel são próximos. Os Haredim. Rav Kook e Mizrahi são próximos, os Tzionim. Talvez no mundo prático sim, mas no mundo ideológico não. Tanto o Chabad quanto o Rav Kook, eles deram uma posição ideológica sobre o movimento sionista. É bom do ponto de vista espiritual ou é ruim do ponto de vista espiritual? O Rav Kook viu Yad Hashem, a mão de Deus que está trazendo o povo de Israel de volta para a terra, Geulá. Chabad, Satmer, nunca viram, não. Nada a ver, Geulá espiritual é contra a Geulá. Isso aqui vai atrasar a Geulá. Já Agudat Israel e Mizrahi não se manifestaram tanto no assunto. Tem Shmuot do Hafetz Haim falando a favor, Shmuot, tá? Mas nada escrito. Agudat Israel e o Mizrahi foram práticos. É um movimento que eu preciso lidar com ele, é um movimento global do povo judeu, eu preciso lidar com ele. A pergunta é se eu vou fazer parte ou não vou fazer parte. Agudat Israel eu não vou fazer parte porque é contra a religião. Mizrahi eu vou tentar leashpia mibifnim. Tá? E Bezrat Hashem, nos próximos shurim, se Deus quiser, vocês vão ver
como isso se transforma em partidos políticos depois da proclamação do Estado de Israel e, se Deus quiser, no último shiur, o que está acontecendo hoje. Então, quando a gente escuta hoje, os Haredim não vão para Tzavá, não começou nada aqui. Não é questão de 5 anos, 10 anos, é uma questão ideológica de muitos e muitos e muitos anos, que ela tem uma ideologia profunda por detrás. De cada uma dessas titot tem uma ideologia profunda, prática, por detrás delas. Bezrat Hashem. Kol Tuv, boa noite. Até o próximo show. Bezrat Hashem. Obrigado pelo Avush que fez a matzega, que eu não entendo nada de fazer matzega, só me parei o show. Deu para entender?